começar essa porra aqui. 3, 2, 1. Oi, se você ainda não me conhece, eu sou a Ali, criadora de conteúdo da Lô. Oi, se você ainda não me conhece, eu sou... Oi, se você ainda não me conhece, eu sou criadora de conteúdo... Tô quase falando igual um conteúdo pornô. There's so much hate in this world. We have to rise above. Oi, se você ainda não me conhece, eu sou a Ali, criadora de conteúdo da Linda Exposição no Twitter e criadora de estudos aqui no YouTube. Não quer ser meu canal de estudos? Passa lá pra ver depois. E hoje eu vim abordar o primeiro livro do Neville, o Ao Seu Comando, e eu quero destrinchar ele, tornando ele um pouco mais compreensível em questão geral da lei. Porque eu vejo que tem muitas pessoas hoje em dia que entram na comunidade, ou que já estão na comunidade há um tempo, já estão ali, já tem muitas success stories, mas sempre se veem sem ponto de partida, por causa que simplesmente não sabem por onde começar. Não falo exatamente que é uma falta de consumir os livros de Neville, mas talvez consumir muitas threads, não entender quem realmente você é. Então, esse vídeo aqui é exatamente para ajudar essas pessoas, ou para quem só tem interesse sobre a lei da exposição. Sinta-se à vontade para assistir esse vídeo e colocar alguma dúvida nos comentários se você tiver. Você ou o ego? Se você é do Lô Twitch ou do Lô TikTok, ou se você conhece qualquer coisa relacionada à lei, você já deve ter estudado essa frase em algum momento. Você ou o ego? Mas o que essa frase realmente quer dizer? Então, no primeiro livro, o Neville ele usa vários versículos da Bíblia. Eu acho que nos outros também, não me lembro agora de cabeça, eu tô só focada no primeiro livro. Um dos versículos que ele usa é: ele ascendeu ao Pai. Ai, mas esse versículo não tá se referindo a Jesus? Não. Ah, mas não tem porra nenhuma. Ele se refere a quando você acende a consciência e se torna ciente de ser. Apenas ciente de ser. Esse versículo, ele é muito importante no livro, por causa que ele fala principalmente, ele dá a entrada ao assunto do você ou o ego. Por quê? O ego e você não são a mesma coisa. Você é pura consciência, você é ciente de ser, você é a calmaria. O ego é a parte mais performática, barulhenta, ansiosa, com dúvidas, com incertezas, onde você simplesmente não tem certeza do que você está falando. Você só fala para se convencer. Vamos destrinchar melhor essa questão do ego usando a seguinte questão. O ego, ele afirma para ter. Então, se você tá afirmando, achando que você está afirmando para se lembrar, mas você afirma para ter, ou seja, você afirma tipo, nossa, eu queria muito que isso fosse verdade. Ou você assume para tentar se convencer que tem, sabe? Afirma para tentar se convencer que tem. Isso é o ego. O ego, ele é barulhento, ele é dúvida. Quando você fala, eu acho que eu tenho. Você não acha que tem, você tem. E é essa a questão. Essa é a principal diferença do ego para a consciência. Porque a consciência, ela é apenas a certeza. Não tem dúvidas. Não tem momento para isso, entende? Por exemplo, eu tenho uma blusa dessa aqui, só que ela é rosa. Só que eu não sei onde que ela tá. Aí você entra em casa, você começa a procurar pela sua casa inteira. Você desmonta armário, monta armário, desmonta armário. Verifica tudo, vê se seu cachorro comeu, vê se tá nas roupas da sua avó. Você olha em tudo. Mas você simplesmente não acha. Mas você sabe que você tem essa blusa, tipo... Essa certeza não sai de você, mesmo você não vendo. Isso é a consciência. Ou seja, quando você afirma como ego, você afirma para obter, você afirma por medo, por insegurança, por dúvida, por incerteza. Quando você afirma como consciência, você afirma apenas para se lembrar que aquilo já é seu e você tem esse sentimento de certeza tão forte quanto você poderia ter uma dúvida. Então, assim, a gente pode entender que é muito importante a gente abordar essa questão, porque por mais que o termo tenha caído em desuso, eu vejo que se ele voltasse a uso, seria muito mais fácil para as pessoas, por causa que vocês continuam se vendo em dúvida, sendo que vocês já sabem, entende? E eu culpo muito isso no excesso das threads. quando eu tava consumindo muita thread, eu ficava, caralho, eu não sei o que eu estou fazendo, e me dava sempre um pânico, a ponto de eu, tipo, passar dias obcecada por algo que eu não estava conseguindo, assim, quando, na verdade, eu sempre tive isso. E eu não deveria ter essa questão de insegurança, entendeu? Tanto que, o show do Stray Kids. Ai, que saco! Não vou mentir, eu assumi com muita dúvida. Não que a dúvida invalide, calma, vamos lá. A dúvida ou insegurança não vai invalidar,
mas você tem que diferir de quando você está afirmando como ego, ou seja, você está tentando se convencer de ter, porque você não tem, do que quando você assume que você sabe que você tem, mas você ainda tem, tipo assim, essa certa insegurança. Você sabe que tem, mas você ainda fica, tipo, com medo, você fica triste, as coisas, isso não vai atrapalhar. Mas você tem que diferenciar isso, porque senão você vai estar se colocando nessa mesma armadilha. Então, assim, por exemplo, quando eu assumi os ingressos pro show do Stray Kids, eu não vou mentir, eu postei isso no Twitter. Eu fui lá, eu acendi vela, eu queimei louro, benzi a casa, benzi os celulares, fiz tudo. Mas no final, a única coisa que eu sabia era, eu tenho certeza que eu vou conseguir esse ingresso. E foi isso que me conseguiu o ingresso. Entendeu? Minha mãe mandou assim, oi, qual que é o código do Coentro? Eu falei, que é? Esqueceu da minha. Coentro? Eu falei, hã? E foi assim que eu fui no show, vou colocar umas imagens aqui. Então, eu acho que essa questão do ego, ela já tá bem discutida, mas eu tenho uma opinião final. Voltem com o uso do termo do ego, porque simplesmente tudo seria um pouco mais fácil. Ou leiam o Neville também, que é muito legal. Compreendendo físico ou imaginação. Exatamente como ego e consciência. A gente vai entrar agora num tópico que é babilônico, ok? Que causa muita discórdia, tanto no Twitter, pelo uso do 3D e do 4D, quanto ainda... Cara, é bizarro isso, mas a gente vai entrar, a gente vai destrinchar isso com muita calma. A gente tem que começar pela pergunta, tem diferença? E a resposta é, não. Minha resposta é não. A resposta é não. A resposta é não. A gente volta com o ego, porque o ego acha que tem uma diferença. Ou seja, é porque eu assumi algo, mas não tá no físico ainda, mas vai chegar. Diferentemente da consciência, que é o invisível se tornando visível. Ou seja, é a mudança. O que está na imaginação vai refletir no físico, de qualquer forma, por causa que o físico é apenas um reflexo dos seus pensamentos. O que você acredita que mas... Não. Por quê? O Neville, ele diz, a imaginação é o único real. O físico, por mais que ele pareça muito real, a gente pode usar até a teoria da caverna de Platão para falar sobre isso. Por quê? Por mais que não seja visível a imaginação fora da sua mente, não diz que não é real. Então, assim, o físico, por mais real que pareça, imutável e, é real. Uau, não posso fazer nada sobre isso porque eu tomei no meio do meu ele não é real. Por quê? Ele reflete o passado dos seus pensamentos, onde você ainda não tinha. E quando você apenas se torna ciente e aceita como verdade, ele simplesmente reflete o que você aceita como verdade, correto? Então, é o invisível se tornando visível. A gente pode usar o exemplo de quando você assume uma memória de infância ou uma memória do CSP que não aconteceu no físico, mas é quando você lembra disso e simplesmente parece que tudo se conecta, sabe? Você sente aquela sensação de pertencer, de ter essa conexão, disso ter acontecido na frente dos seus olhos, mesmo que você inconscientemente esteja se dizendo que não. É porque é real. Nossa, é 5h55. Calma. Que horror. É por causa que eu tô olhando aqui no meu... 5h56. Mas estava aqui 5h55 no meu PlayStation. Não me pergunte. Quando você lembra disso e você tem a sensação que é real, ou seja, talvez você se emocione, talvez você sinta o aperto do peito de quando isso aconteceu, talvez você sinta tudo. Quando você sente é porque é real, correto? Não é porque não aconteceu no físico que não é real. Na verdade, é muito mais pelo contrário. Se aconteceu na sua imaginação, é porque automaticamente é real. E nunca deve ter dúvidas disso. Se algo que não está no físico, ou seja, está na sua imaginação, uma memória ou algo que você assumiu que está te afetando dessa forma, pode te afetar assim,
O que te faz pensar que viver no estado do seu desejo realizado não vai fazer o mesmo? A consciência, ela não precisa de matéria para validar algo. O ego precisa. Então é por isso que você tem que enfiar um dedo bem no meio do... Vocês podem perceber que eu meio que tô dando volta em volta do mesmo... Obrigada, mana. Em volta do mesmo assunto, mas é porque tudo gira em volta da consciência. Ah, mas você é a consciência, tudo gira em volta de você. Ah, mas se o Lula, não perguntei do Lula, porra! Eu odeio Lula! Eu odeio o PT! Eu odeio Dilma! Eu odeio o neto do Lula! Eu odeio o filho do Lula! Eu odeio a rapariga do Lula! Eu odeio Lula! Eu odeio Lula! Assumindo o estado, a diferença entre ter e desejar. Desejar é fácil, tanto que você tá acostumado com isso sua vida toda, né? Você deseja algo, ai, eu queria tanto uma garrafinha da Stanley, ai, eu queria tanto um PlayStation, ai, eu queria tanto um iPhone, ai, eu queria um sorvete, eu queria um açaí, cara, que tal um café? Você tá acostumado a desejar isso, é comum do ser humano, principalmente pela sociedade que a gente vive, capitalismo. Desejar não manifesta. Eu não tô acreditando. Você manifesta quando você assume o estado de quem já tem. Ai, em vez de você querer uma Stanley... Caralho, eu tenho uma Stanley muito pica, mano. Tô doida pra tomar água nela. Ou, por exemplo, ai, eu queria tanto um olhinho de cabelo. O que você tá desejando em vez de ter, sua vagabunda? Neville dizia pra variar, né? Até que a gente tá falando do livro dele. Então, por esse motivo, hoje eu vou ter que votar no Babu. E hoje eu vou permanecer com meu voto no Babu. Então, Thiago, eu vou permanecer meu voto no Babu. Você nunca atrai o que deseja. Você atrai aquilo que é. Então, o que significa assumir o estado? Basicamente, é você ocupar internamente a certeza de ter algo, por mais que não veja no físico. Ok? Isso volta no que eu falei antes, porque como eu disse, gente, não tem muito o que desenvolver, eu só tô mastigando, porque eu vejo muitas pessoas com dúvidas nisso, tanto que tem uma consulente minha queridíssima, que eu não vou falar o nome dela, porque ela sabe, você sabe que isso é pra você, tá? Que ela veio assim, ai, mas eu queria tanto. Eu falei, amiga, mas você quer por quê? Porque você já tem. Ela, ai, mas não, mas eu queria ir do meu lado. Eu falei, amiga, ele já tá aí. Não, mas você já tem ele! Para você assumir, uma das maiores chaves é você ter a certeza e internamente estar de acordo com isso. Eu digo isso tipo assim, ai, eu vou no show do Stray Kids. Vamos falar de um outro show. Ai, vai ter show do Cigarettes After Sex aqui no Brasil. Ai, eu vou. Aí você por dentro, você tá assim, ai, eu vou. Será que eu vou mesmo? Você tá feliz que você vai? Ou você tá falando que você vai pra você tentar se convencer que você vai? Por quê? Quando você assume o estado, você simplesmente fala, nossa, eu vou no show. E você sente aquela sensação de... Entende? Você simplesmente sabe. E você fica feliz. Você, tipo, não está mais como a pessoa que queria ir, sim que vai no show. Você fica naquele estado de realizada, porque é exatamente esse o objetivo. Quando você assume sabendo que já tem. Ah, mas... Por exemplo, voltando nessa questão de ser desejado. Ai, eu queria ser amado. Eu desejo ter esse sentimento de ser amado. É diferente você simplesmente só se sentir amada. Porque uma pessoa que ela se sente amada, ela estaria pensando em como se sentir amada? Ou como seria se sentir amada? Não. Pois é. Ela só sabe. E ela só tem certeza. Porque é. Por exemplo, eu sou amada, eu namoro. E aí você por dentro tá um caco. Porque você não sente esse amor. Você tá tentando se convencer que você tem. Sendo que não é pra ser assim. Quando você assume e você tem, você assume o papel de ter e não de desejar, você se sente amada. Por exemplo, eu hoje tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu postei o tweet que eu tava chorando porque eu percebi que meu namorado me ama. Eu acordei, eu tava fazendo um negócio nada a ver e aí eu escutei uma música que me lembra ele. E isso me deu, eu arrepiei o corpo inteiro. Eu fiquei,
meu Deus, gente, ele me ama. Isso é bizarro. Tipo, cara, ele me ama, não é uma... Tipo assim, eu não tô brincando de bate-bola com meu cérebro. Ele realmente me ama. E isso é muito real, isso é assustador. Isso é como você deveria estar se sentindo. Não é obrigatório, mas claro que é uma virada de chave. Porque quando você manifesta ou assume tentando obter algo, mesmo com essa incerteza no seu peito, vai ser muito mais difícil pra você aceitar. Então, quando você tem a certeza e quando você tem o sentimento de que é simplesmente tudo diferente. As coisas correm mais a seu favor, porque você não está criando nenhum obstáculo para si mesmo. Agora, nosso último tópico é o eco do seu antigo eu. Voltando para a questão do ego. Essa parte do vídeo, ela volta no que eu já falei várias e várias vezes, mas dessa vez é bem mais específico. Volta no que eu falei. Quando você assume, você tem certeza, mas ao mesmo tempo você tem aquele pingole de dúvida, isso não vai te impedir de assumir. Porém, isso reflete quem você era. Ou seja, é diferente você assumir com dúvida. Ou seja, ai, será que ele me ama? Pra, tipo, ai, eu sei que ele me ama. E aí, tipo, em algum momento te dá um pique, assim, tipo, ai, será que ele... Mas aí você se lembra. Não, ele me ama sim. Entendeu? Por quê? Quando você tem essa dúvida repentina, mesmo tendo certeza, não significa que você não está assumindo. É apenas uma versão antiga de você que não possui isso soando nas suas orelhas. Porque quem tem, não tem dúvida. Mas você deixou de ser essa pessoa e agora você possui. Correto? Então, quando você surge uma dúvida, assim, mesmo você já tendo certeza, não significa que você está no caminho errado. Na verdade, está no caminho certo, porque você já se livrou disso. Você apenas tomou um jumpscare, tomou um hello. Você só tomou essa visitinha inesperada do capeta. A chave é, você não tem que se identificar com isso. Quando você não se identifica com as dúvidas, isso é um ponto muito importante para você se separar do ego. Entende? Você tem que saber não se identificar com as dúvidas. E sim se identificar com a certeza, que é quando você está agindo como consciência, correto? Em vez, quando toda vez que tocar uma dúvida na sua cabeça, você tendo certeza do que você assumiu ou não, você não tem que fugir. Você tem que falar, que porra é essa? Você pode... Eu particularmente, eu tenho a fantasia, eu tenho dificuldade de imaginar as coisas, mas a coisa que eu mais consigo imaginar, toda vez que eu tenho dúvida, eu imagino um personagem que eu detesto, ou uma pessoa que eu detesto, e eu tô com uma frigideira assim na mão, pium, na cabeça da pessoa. É um estalo só. É tipo, mano, é revigorante, sabe? Porque você simplesmente está se livrando, porque você não tem que se identificar com isso. Essas dúvidas não vão fazer diferença, apenas se você der valor a elas. Exatamente o que o ego faz. Quando isso acontecer, quando qualquer dúvida tocar, quando qualquer incerteza aparecer, a única coisa que você tem que lembrar é: isso não sou eu. Não sou eu. É um eco de algo que eu já fui. E é simplesmente isso, tá ligado? Não tem o que fazer. É muito mais simples do que vocês imaginam. Tanto porque esse vídeo, ele rodou em volta de 2 assuntos. Ego e consciência. Físico e imaginação. É só isso. E a lei, ela não é mais complicada do que isso. A lei é simplesmente isso. Porque se trata de você e o que você enxerga dentro de você. Não é sobre o que você pode ver na sua frente, e sim no que está dentro de você. Ai, que linda, motivadora. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha ficado bom. Eu não sou de gravar vídeo, eu só falo muita merda em áudio mesmo. Infelizmente eu tenho a leve sensação que esse vídeo ficou uma bosta, mas eu fiz esse vídeo somente porque eu queria dissertar isso em algum momento. Eu pretendo gravar mais vídeos desse tipo e é isso, cara. Simplesmente, gente, a lei é muito mais simples do que vocês imaginam. E não compliquem isso consumindo thread demais. Ou não se compliquem. Porque tudo é muito mais fácil. Quando você consome uma thread e outra, e outra, e outra, e outra, você nunca vai encontrar o caminho. Porque você tá só vendo o que as pessoas têm pra falar sobre algo que você já sabe. Então, sempre que você se sentir perdido, lembre que você é a essência de tudo. E que no final, você é a única pessoa que decide as coisas. Então a gente vai estar encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigada se você assistiu até o final. Eu espero que esse vídeo fique um pouco mais curto, porque tá com 30 minutos de gravação agora, sem contar os erros, né? Então, um beijo, gente. Fiquem bem. Comentem qualquer coisa, me xinguem no Twitter qualquer coisa. Tô adorando brigar. É isso, gente. Um beijo. Beijo. 譲れないアイデンティティ